O Brasil já teve a quinta maior população do mundo. Caminhamos para ficar em oitavo lugar. E a população é fundamental para qualquer país que busque uma projeção na geopolítica regional e também naturalmente global. Em outras palavras, a população é importante para compor o mercado de trabalho, para compor o capital humano, assim chamado, e também a população é importante para a economia interna de qualquer país. Portanto, perder demografia, perder população é um dos piores cenários que possa acontecer ao Brasil ou a qualquer outro país do mundo. Acompanhe na aula de hoje uma análise a respeito dos dados recentes do IBGE que apontam o Brasil com 203 milhões de habitantes. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. E além disso, deixa o like, se inscreva, não é? Naturalmente, e claro, acione o sino de notificações. Você que quer aprender geopolítica e muitas vezes não sabe qual que é o melhor caminho a ser seguido, com método de aula, apresentação slide e mais, temos encontros semanais a fim de discutirmos os principais assuntos de geopolítica, conheça o nosso curso, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo. Então, com o nosso curso, você economiza tempo e se mantém informado dos principais temas das relações internacionais e, claro, tem o acesso a um conhecimento de profundidade, de peso, sem dancinhas, conforme eu sempre digo aos meus alunos. Vamos lá, pessoal. Então, a população do Brasil, a população, conforme digo aí na introdução, é sem dúvida importante para a projeção de qualquer país no mundo, né? Mesmo porque perder população é ruim em qualquer aspecto, não é que nós quisermos imaginar, seja econômico, seja a capacidade que nós tenhamos de capital humano, para investir eventualmente nesse capital humano, para termos uma população qualificada, consequentemente apta a desenvolver tecnologia, ok? Então é importantíssimo a população, certo? Então perder população, que não é o caso do Brasil, ainda é algo ruim. Ok? Então, por isso que nós damos tanta importância à questão demográfica, porque é um dos aspectos mais chaves e importantes para os países, ok? Então, é o seguinte, censo de 2022 aponta o Brasil com 203 milhões de habitantes, ok? Havia uma projeção para que a população do Brasil chegasse a 215 milhões de habitantes e não se realizou tal projeção. Nós tivemos um crescimento populacional, sim, mas um crescimento populacional menor do que o que era previsto. Lá no censo de 2010, a população brasileira, conforme vemos aí, era de 190 milhões de seres humanos. Naquele contexto, a população do Brasil era a quinta maior do planeta, porém, nas últimas manifestações de crescimento populacional, nós assistimos que o Brasil foi ficando para trás, ocupando a sétima posição em relação aos países mais populosos do mundo. O Brasil é ultrapassado pelo Paquistão em 2019 e pela Nigéria em 2021, ok? De modo então que o Brasil era o quinto mais populoso do mundo e fica aí já em sétimo ou oitavo maior populoso do mundo. Isso porque o Banco Mundial, no caso, e aí há uma controvérsia, o Banco Mundial estima que a população brasileira é sim de 215 milhões de habitantes, mas o IBGE vem com os dados coletados em território, ok? Não apenas com estimativas, e sim com recenseamento, apontando que a população nacional é de 203 milhões de habitantes. E diante disso, o Brasil ficaria abaixo da Nigéria, ocupando a sétima maior população mundial, ok? Muito bom. Então a dinâmica demográfica, o Brasil aí como o sétimo país mais populoso do mundo, né? E agora, o crescimento demográfico nesse censo se revelou o menor de toda a história dos censos que existem no Brasil, ok? Então a menor taxa do crescimento demográfico nunca cresceu tão pouco a cada censo, né? De 10 em 10 anos, geralmente feito, ok? A população do Brasil. E nós tínhamos então uma população de 190 milhões, cresceu apenas 12 milhões de habitantes, ok? Em torno de 12, 13 milhões de pessoas. Então, no decurso aí de 2010 e 2022, a população cresceu 0,5% ao ano, ok? Caminhamos para não crescer, inclusive, e diminuir demograficamente, certo? Muito bem.
Aqui só para que nós tenhamos uma noção do expressivo crescimento populacional do Brasil. 1972, o primeiro censo do Brasil, 9 milhões de seres humanos estimado ali no final do século XIX, tudo bem? E é interessante observarmos que 100 anos depois quase, aqui ó, nós temos 90 milhões de habitantes no censo de 1970, certo? Uma população que em 100 anos aumentou 10 vezes, ok? E desde o primeiro censo até hoje, a população do Brasil aumentou mais do que 20 vezes, que não por acaso, portanto, o Brasil tem uma grande população, é um dos países mais populosos do mundo, não é? A gente vê aqui, ó, 1980, a população brasileira é de 119 milhões de habitantes. E aí nós vemos um crescimento de quase 30 milhões de pessoas no Brasil. Depois a gente tem um crescimento de 27 milhões de pessoas, chegando aqui ó, a 146 milhões. Depois, no ano de 2000, a população do Brasil chegou a 169 milhões. E por fim, em 2010, o nosso último censo nos trouxe aí 190 milhões de pessoas e havia a estimativa de que nós teríamos 215 milhões de habitantes no Brasil. Porém, não é? A realidade foi totalmente distinta, de modo que o Brasil tem apenas 203 milhões de pessoas, segundo os dados oficiais do IBGE divulgados ao longo dessa semana, ok? Muito bem. Então, olha só, essa população nacional se distribui de modo totalmente desigual no território brasileiro, ok? Nós temos que 41% da população do Brasil se localiza na região sudeste do país, ok? A maior parte da população nacional está no sudeste, o estado mais populoso é o estado de São Paulo, ok? Então, a região sudeste tem aí 89 milhões de habitantes, certo? Enquanto que a região Nordeste apresenta 54 milhões de habitantes, tudo bem? Com 26% da população do Brasil. O Centro-Oeste, que tem ali 16 milhões de pessoas, tem aí 8,02% da população nacional. A gente vê uma desigualdade bastante grande em termos de ocupação do território brasileiro. Nós temos que a região Centro-Oeste tem apenas 8% da população brasileira, enquanto que a região Sudeste tem 5 vezes mais, uma população ali de quase 42% de toda a população do Brasil. É bastante coisa, ok? Concentrada e tal. Só que ao mesmo tempo, as regiões que mais cresceram em termos populacionais foi justamente as regiões da Amazônia, a segunda que mais cresce, e a região centro-oeste, por conta do fluxo migratório associado às cidades do agronegócio e também ao chamado agronegócio, em especial a produção bovina, a produção da soja e assim, etc. Aqui assim por diante. Tudo bem? Olha só, uma coisa importante, um detalhe, gente. O decréscimo ou encolhimento de certas capitais do Brasil, que nos vai mostrar algo importante em relação à urbanização nacional. Tudo bem? Então a urbanização nacional está mudando de modo bastante expressivo aí quando nós observamos o fenômeno das chamadas cidades médias. Então isso já era uma tendência na realidade urbana brasileira e que é um reflexo também do modo como se comporta a nossa população, ok? Já vamos voltar na questão da cidade média, mas antes vamos observar aqui, ó, São Paulo, a maior população do Brasil, cresceu 1,8%, é um crescimento bastante pequeno, né? A gente vai visualizar, inclusive, que cidades, olha você aqui, ó, a cidade de Campo Grande cresceu 14%, ok? 14%, então você tem no Centro-Oeste uma importante cidade que cresce 14%. Sergipe e Teresina são duas capitais do Nordeste que eu acabei não colocando aqui nesse nosso gráfico, que também apresentam um crescimento bastante expressivo, não é? Agora, o detalhe, gente, o detalhe é o seguinte, nós temos um decréscimo populacional, nota você o nome das cidades aí, ok? Um decréscimo populacional em cidades do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Salvador, de Belo Horizonte. Então, o que nós vamos observar aqui é o seguinte: importantes capitais nacionais
estão apresentando um decréscimo demográfico. O destaque 2 aqui, 2 destaques importantes em relação ao decréscimo populacional de capitais. É o caso de Salvador, ok? Cujo decréscimo foi de 9%, é um decréscimo populacional muito considerável. Então você tem ali uma cidade que apresentava 2,6 milhões de habitantes, ok? E apresenta 2,4 milhões de habitantes, certo? Um decréscimo bastante expressivo, ok? Mais capitais ainda apresentaram um decréscimo populacional e vamos observá-las, né? É o caso de Recife, 3,2%. Olha só que coisa importante, né? Mas antes, a segunda coisa lá que eu dizia, a primeira delas é observar o quanto Salvador perdeu demografia e mostrar também o Rio de Janeiro, né, gente? O Rio de Janeiro é a segunda cidade mais populosa do Brasil, perdendo 1,7% de população. Isto se deve a vários motivos, ao fluxo migratório, bem como também a redução de chegada de pessoas nestas cidades, ok? Por conta também da questão migratória, mais pessoas saindo e menos pessoas chegando, ok? No âmbito nacional, né? Esse dado é importante. E claro, há uma queda muito acentuada da fecundidade nessas regiões. Além, claro, do aumento possível da mortalidade. Tem que esperar os dados saírem de modo oficial para que nós comparemos ali o que aconteceu, tanto a migração quanto a mortalidade, enfim, né? Muito bom. Então nós temos aí o Rio de Janeiro, a segunda cidade mais importante do Brasil, perdendo população. A terceira, aliás, a mais importante cidade do Nordeste nacional, em termos de riqueza, de importância econômica, é Salvador, ok? E nós vemos a cidade de Salvador perdendo quase 10% da sua população. E o detalhe, não é? Fortaleza, que era a quinta cidade mais populosa do Brasil, ficou aí ocupando a posição quarta, enquanto que Salvador pulou para a quinta posição. Aí nós temos ainda que observar Brasília, que cresceu, ok? Bastante, inclusive, é um crescimento muito considerável, não é? Outras capitais que apresentaram um decréscimo aqui é o caso de, como chama aqui, Belém, você pode visualizar, certo? De 6,5, Porto Alegre, ok? Então as cidades grandes do Brasil, as grandes cidades, no caso o próprio São Gonçalo aqui na zona metropolitana do Rio, ok? Então você tem que o Rio perde população e São Gonçalo também, o que mostra em boa medida o fenômeno associado ao crescimento das cidades médias. No Brasil, em termos de urbanização, o que nós chamamos de desmetropolização. Desmetropolização, né? Muito provavelmente estas cidades estão perdendo populações ou não crescendo tanto, porque as cidades médias atraem mais pessoas. As cidades de médio porte, aquelas que têm entre 100 e 500 mil habitantes, 100 mil e 500 mil, acabam oferecendo uma pujança, um crescimento econômico mais importante, mais interessante, e atrai mais pessoas do que essas capitais que estão perdendo gente em boa medida, né? Agora, importante que nós temos outra, né, característica para explicar isso, outro aspecto importante, que é o trabalho home office, ok? Muito provavelmente as pessoas, pelo motivo de trabalharem em casa, certo? Acaba deixando essas capitais que têm uma importância econômica, Rio de Janeiro, Salvador, né? E acaba indo para outros espaços por conta, além de trabalhar em casa, mas eu imagino também que o aspecto da violência é um fator importante que acaba pesando. Você tem a questão da violência e a possibilidade de trabalhar em casa, certamente essas populações acabam, não é, abandonando esses municípios, uma vez que podem trabalhar com a internet, ok, remotamente de qualquer outra região basicamente do país, e por isso nós temos aqui algumas, na minha opinião, né, uma sugestão para entender por que há essa queda demográfica nesses territórios aí. Tudo bem? Muito bom. Avançando, então, só para finalizar, desmetropolização é um termo que se refere ao mundo urbano, significa que as metrópoles estão crescendo menos do que as cidades médias, ok? Certo? São Paulo, a maior metrópole do Brasil, continua crescendo. Cresce pouco, mas cresce, ok? Mas o fenômeno é justamente o seguinte: as cidades médias crescendo mais do que as
grandes capitais, conforme estamos observando aqui, certo? E por que nós temos uma projeção para 215 milhões de habitantes, porém nós tivemos um crescimento populacional apenas de 203 milhões de habitantes, né? Primeira coisa importante é a fecundidade, tudo bem? O número de filhos por mulheres, aí você tem uma expectativa, uma projeção do Banco Mundial sobre a fecundidade no Brasil, tá bom? E aí o que nós temos no nosso país é uma queda de 6, ali na década de 1960, para 1,6 no ano de 2020. Não é? Então a gente tem a fecundidade da mulher brasileira diminuindo, ok? A queda da fecundidade explica em boa parte por que não se realiza, não é? Esse crescimento populacional aqui que era previsto, não é? Nós tínhamos então a população de 190, a população que era de 190 milhões de habitantes, e havia a estimativa, conforme estamos dizendo, para 215 milhões. Mas isso não se realiza, em boa parte por conta da queda que continua aumentando da fecundidade da mulher brasileira. Uma queda que se mantém desde a década de 60. E o detalhe, quando você tem a população 2,1, certo? O Brasil já está 1,6 aqui, conforme podemos observar. Quando a taxa de fecundidade é 2,1, há uma tendência de queda demográfica, ok? Queda populacional. E aí alguém pergunta, professor, então significa populacional. Então significa que a população do Brasil vai diminuir? Sim, ok? Havia uma estimativa de que a população do Brasil diminuiria, ok? A partir de 2039, quando nós chegaríamos a 240 milhões de pessoas, ok? Agora, essa estimativa já reduziu, de modo que a estimativa aponta que a população do Brasil começará a diminuir em 2035, ok? Então você tem uma redução da população do Brasil mais cedo do que o que era previsto pelo IBGE, ok? Muito bom. Outra coisa importante que acaba explicando por que motivo, né? Por que motivo a população brasileira não conseguiu chegar aos 215 milhões de habitantes? Nós temos que há uma queda na expectativa de vida. A queda na expectativa de vida certamente é um dos fatores que explicam por que nós não temos o crescimento demográfico que se estimava ali no início da década de 2010, ok? De modo que nós apresentávamos ali uma crescente na expectativa de vida. Você vê ali em 2019, 76,6, e aí o ano de 2020, a expectativa de vida do Brasil vai diminuir aí para 75,3, ok? Há uma dúvida por causa justamente da chamada da crise envolvendo aí várias questões da mídia e as questões hospitalares no Brasil e a saúde, enfim, né? Mas a estimativa, conforme dados oficiais, é de que a população brasileira perdeu então um pouco a expectativa de vida justamente por conta de problemas ligados à saúde, certo? Então, a queda na expectativa de vida ou o não aumento, ok, da expectativa de vida associado à fecundidade que tem diminuído, acaba resultando, por sua vez, em uma perda de crescimento populacional, ok? Então, o Brasil caminha para ter uma diminuição da sua população na próxima década, ok? Os problemas e impactos disso são os mais variados, os mais diversos possíveis. Um deles envolve justamente a reposição de mão de obra no mercado de trabalho. O outro envolve a aposentadoria do país. Se você não tem uma reposição populacional na base da pirâmide etária, você tem um problema gigantesco de conseguir aposentar as populações numa idade razoável. Então você tem como consequência o aumento, não é, que vai ser exigido aí da idade mínima para se aposentar por causa do aumento da expectativa de vida, certo? Então, vários problemas surgem quando nós não temos uma reposição populacional e um incremento demográfico aí em sua base da pirâmide etária. Sem contar as questões, conforme eu havia dito, de qualidade demográfica no que se refere à população
com instruções, por exemplo, ok, o capital humano, é isso que eu quero dizer, ou mesmo ainda homens para ingressar nas forças militares, ou mesmo não é a população para ingressar em setores estratégicos da economia, da tecnologia do país, ok? Então, não é por acaso que os países como o Japão ou mesmo a França, que apresentam já uma queda demográfica, incentivam bastante para que as suas populações tenham filhos, ok? Não é de graça, não é por acaso, é porque população importa, no mínimo. Mas é isso, bons estudos e, conforme eu sempre digo aos meus alunos, não se esqueçam, respeita a geografia. Tchau, pessoal.